conversando com a doutora Ana Zélia Cavalcante, especialista em Direito das Famílias e advogada, porque uma nova lei institui o Sistema Nacional de Informação sobre a Primeira Infância, uma norma que determina a integração de bancos de dados de saúde, educação, assistência social e proteção. Doutora Ana Zélia, muito boa tarde, seja bem-vinda à nossa Jovem Pan News Fortaleza. Explica para a gente, então, o que é esse Sistema Nacional de Informação sobre a Primeira Infância. Boa tarde. Boa tarde. É uma alteração legislativa que vai haver agora, visando dar maior visibilidade à primeira infância, em especial aquelas crianças de 0 a 3 anos, para fins de melhor identificar aquelas crianças que têm, inclusive, determinadas peculiaridades que necessitam de maiores cuidados. É uma fase muito importante do desenvolvimento da criança e aquele atendimento à saúde, à educação, chegando de maneira mais rápida, ela tende a garantir, inclusive, um melhor desenvolvimento infantil. A senhora acredita que, então, que é um passo importante? Esses dados vão estar disponíveis nos sistemas do Brasil inteiro para acesso, por exemplo, a criança viaja com a família ou algo assim, se muda, esse acesso vai estar disponível em todo o Brasil? Exatamente. A legislação, ela visa a integrar todos os sistemas e aí não somente as informações em relação ao endereçamento da criança, mas também no que diz respeito a questões de saúde em relação ao desenvolvimento, né? A gente vê aí que essa legislação, ela traz repercussões educacionais, mas, à primeira vista, eu vejo um grande destaque às questões relacionadas ao atendimento à saúde, que traz a repercussão no desenvolvimento da criança e, por consequência, em relação a todo o processo cognitivo da criança. Doutora, existe um prazo para essa integração? Porque creio eu que os sistemas precisam se adequar, se adaptar a isso, né? Como é que vai ser esse procedimento? Exatamente. O ideal é que seja o mais rápido possível, né? Essa legislação, ela já passou pela fase de sanção e a fase de implementação agora, nós vamos ver durante quanto tempo, de fato, essa implementação vai acontecer. A promessa é que seja rápida, né? Essa integração seja rápida. Hoje em dia, nós contamos com sistemas de informática, com a tecnologia da informação. Então, o ideal, o que está idealizado na lei, é que seja já de forma imediata. Mas, como é uma legislação nova, a gente precisa realmente analisar e perceber a implementação disso. Eu vi aqui, doutora, também que isso vai ajudar os próprios governos municipais, estaduais e o federal a monitorar e desenvolver políticas públicas para atender essas necessidades dessa fase tão importante. A senhora concorda com isso? Com toda certeza, porque para o desenvolvimento das políticas públicas é necessário que seja feito um mapeamento daquilo que hoje representa uma lacuna, né? A política pública, ela deve chegar aonde a população mais necessita. Então, havendo agora essa concentração, esse mapeamento de forma integrada, mais viável que essas informações sejam mais concretas, né? Uma informação valida a outra. Então, atualmente, nós passamos a ter maiores condições de saber, inclusive, quando uma criança tem o autismo ou algo dessa natureza, né? Que necessite de uma política especial aí, uma atenção toda especial. Aqui eu cito, por exemplo, o caso do autismo, mas existem tantas outras questões que necessitam ser vistas e políticas públicas necessitam ser implementadas. Isso é um problema enfrentado em todo o Brasil, em outras áreas também, a integração de dados, né, na segurança pública é um sério problema, porque as polícias, eu estou dando um exemplo aqui distinto, né, as polícias não têm acesso a informações de pessoas que cometeram crimes em outros estados, aí precisa mandar um e-mail, entrar em contato, quer dizer, tudo muito complicado. Quando trata desse tema, também exige essa integração, é muito bem-vinda. Doutora, a gente ouve falar muito sobre primeira infância, então explica para a gente que período é esse e por que é tão importante dar atenção
aos problemas enfrentados pelas crianças nesse período? Sim, a primeira infância, né? A infância em si, ela vai do 0 aos 12 anos, né? Após os 12 anos, vem a fase da adolescência. Então, a gente pode tratar e trabalhar a primeira infância como sendo aquela fase que vai de 0 a 6 anos, sendo que quando você reduz ainda mais, você trata das crianças em tenra idade, né? Então, essas crianças de 0 a 3 anos, por exemplo, que nasçam com alguma questão neurológica a ser prontamente vista, quando o cuidado dessa criança chega de forma mais rápida, existe maior probabilidade de que o desenvolvimento cognitivo daquela criança venha a ser restabelecido, né? Então, essa questão relacionada à super primeira infância, que é o que a gente coloca ali entre aquela grade entre 0 a 3 anos, sendo vista de maneira rápida, ela traz aí essa garantia de uma infância. Aí a gente coloca a infância de 0 a 12 anos, que é uma fase fundamental, né, para que se chegue à adolescência, para que se chegue à fase adulta. Quando você fala na primeira infância, de 0 a 6 anos, são aquelas noções iniciais, é quando o ser humano ele começa o seu falar, né? Quando ele começa as suas expressões, quando ele começa ali a interagir com o mundo, as suas primeiras interações com o mundo. Então, muitas vezes, né, nós não percebemos os sinais, porque são muito sutis, mas essa criança tendo esse atingimento de maneira generalizada, aí por isso eu dou aqui um grande destaque à saúde, porque é muito importante que essas questões relacionadas ao desenvolvimento cognitivo, motor, sensorial, sejam desde logo vistas, porque elas vão trazer reflexo ali em toda a fase do desenvolvimento cognitivo, educacional, com reflexos na fase de adolescência e também na fase adulta. Nós somos como uma planta, né? Onde a primeira infância ela está na raiz. E essa raiz, ela sendo bem cuidada, a planta ela tenderá a crescer de forma mais sólida, né? De forma mais firme, né? A gente pode dizer isso. Perfeito. Então, é muito importante, realmente é uma política muito importante. Doutora Ana Zélia Cavalcante, advogada, especialista em direito das famílias, agradeço muito a senhora pela atenção, por explicar esse tema tão importante para a gente aqui, doutora. Muito obrigado mesmo, tá? A satisfação é toda minha, muito obrigada, boa tarde. Boa tarde.